pergunta 87 do Catecismo Maior. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 87. Hoje nós voltamos para o nosso catecismo, a sequência dos nossos estudos doutrinários aqui em nossos símbolos de fé. Pergunta 87. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta em uníssono. Pergunta 87, o Catecismo diz assim: o que devemos crer acerca da ressurreição? Resposta: devemos crer que no último dia haverá a ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que já tinham jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo, os corpos dos justos pelo Espírito e em verdade da ressurreição de Cristo. Esses serão ressuscitados em poder, espirituais incorruptíveis e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele, e os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a vergonha como por o juízo ofendido. Bem, eu quero deixar algumas coisas claras aqui nessa noite. Primeiro que, como você bem sabe, esse assunto aqui tratado, ele permeia uma área da teologia que ela é muito, não que outras não sejam, na verdade a teologia como todas as áreas há debates, mas essa é um dos que mais tem debates, refere-se à doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia. Então, sendo assim, eu precisaria de muito mais tempo para me debruçar apenas sobre este assunto para falar para vocês com maiores detalhes. Dar um exemplo para vocês acerca do que eu estou falando aqui. Lá na congregação, eu comecei a falar sobre a teologia do pacto pelo breve catecismo. E o que foi que eu fiz? Eu resolvi aprofundar a teologia do pacto, além do que o breve catecismo nos traz de forma sucinta ali a nossa teologia, nosso entendimento. E eu já passei das 10 aulas, não lembro agora, estou em 13, se eu não estiver enganado, e ainda falta bastante coisa para terminar. E aí acabou que o breve catecismo ficou muito distante de ser continuado nesse momento. Então não quero fazer isso com relação ao nosso catecismo maior. Isso não significa dizer que os irmãos terão prejuízo, mas apenas em termos de foco. O meu foco aqui principal é, primeiramente, dar as bases, fazer com que os conceitos mais básicos fiquem assentados, fiquem bem claros, para no futuro, Deus me dando a oportunidade, aprofundar isso. Entrar em questões mais detalhadas sobre a escatologia. Então, a priori, o que nós vamos fazer é ver os conceitos básicos aqui, que já temos visto, relembrar alguns deles e citar outros aqui, para que isso, pelo menos o básico, você já tenha bem claro na sua mente, dominado esses conceitos e entendê-los à luz da palavra de Deus. Para só então, no futuro, como eu disse, tendo ocasião para isso, oportunidade dada pelo Senhor Deus, aprofundar essas questões. Pois bem, veja que o nosso catecismo, ele usa a expressão aqui na resposta acerca do que nós devemos crer sobre a ressurreição. Ele começa a sua resposta dizendo que nós devemos crer que no último dia, percebe? A expressão aqui, no último dia, e esse é um conceito básico que você precisa saber. Quando a teologia, quando os teólogos falam de último dia, eles estão se referindo a que dia? Ao dia do retorno de Cristo. Quando Cristo vier, este será o último dia. E por que o último dia? Se nós entendemos que o Senhor, Ele fará novos céus e nova terra, viveremos com Ele para todo o sempre, o chamado estado eterno. Então, por que o último dia? O último dia dessa era atual. Então, desse tempo presente que nós vivemos, será o último dia. O último dia. Então, é um conceito bem básico com relação à escatologia, você precisa aprender isso. O último dia é o dia da segunda vinda de Cristo. E isso é importante também, não apenas você entender que significa a vinda de Cristo, ou a sua segunda vinda,
mas porque a expressão último dia também traz outras implicações teológicas. Só adiantando um pouquinho aqui do que eu vou falar hoje, já para você, só com a expressão último dia. Sendo este o último dia, nós não temos mais o que esperar depois disso, em termos de consumação das coisas. Você, provavelmente, a maioria aqui já deve ter ouvido explicações acerca dos últimos dias, no caso da volta de Cristo, falando de etapas, de períodos, de algo acontecendo por partes. Cristo vem, acontece, tem um período de tempo, depois vem novamente. Você já deve ter ouvido isso. Essa é uma posição ligada à teologia dispensacionalista. Pois bem, só com a expressão último dia, você já rejeita completamente essa ideia de uma vinda por partes, de um acontecimento, ou vários acontecimentos ocorrendo assim, em tempos distantes uns dos outros. Não. Último dia, sendo este o último dia, as coisas se sucederão nesse último dia. Nesse último dia. Aí levanta-se a pergunta: e quando será o último dia? Ora, essa é uma das respostas que nós não temos biblicamente. Deus não nos deu a revelação disso. E aí deixa-me explicar isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Isso não significa dizer que porque nós não sabemos o dia, ou o último dia, quando ele será, a resposta seria: ele pode vir a qualquer momento. Esse é um salto que é feito por muita gente, inclusive por teólogos, que ele não é necessário para essa fala. Digo, quando nós afirmamos que nós não sabemos que o dia que Cristo virá, isso não significa necessariamente inferir que ele pode vir a qualquer momento. As pessoas entendem isso e usam textos como, por exemplo, quando a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Como ladrão. Mas o contexto, eu já preguei esse texto aqui na nossa igreja, o contexto dele vir como um ladrão, Paulo fala isso aos Tessalonicenses, dizendo que essa vinda como um ladrão é para os ímpios. Para os ímpios. Ou seja, o ímpio não está aguardando a vinda de Cristo. Ele não aguarda o seu retorno. Ele será pego de surpresa. Essa é a ideia. Não dizendo diferente do que eu acabei de falar aqui, que de fato nós também não sabemos o dia, mas entenda, você não sabe o dia, mas você sabe que ele vem e você aguarda por isso. O ímpio, ele rejeita isso. Ele não aguarda por isso. E será um grande terror para ele quando isso acontecer. Então, não saber o dia exato não significa necessariamente que ele pode vir agora, por exemplo. E eu sei que muitos de nós, talvez todos aqui, foram ensinados dessa forma. Cristo pode voltar agora. Mas, biblicamente, e como eu disse, eu vou entrar pouco nessas questões, mas vou tentar entrar, pelo menos alguma coisa eu vou entrar nisso. Algumas coisas têm que acontecer antes. Algumas profecias devem se cumprir antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu citar pelo menos duas delas. Se bem que quando eu cito duas, eu vou citar outra, mas vamos lá. Uma das coisas que tem que acontecer: a plenitude dos gentios. E juntamente com isso, a conversão dos judeus. Dos judeus que eu digo, os eleitos entre judeus. Isso tem que acontecer antes de Cristo retornar. E isso vai acontecer. A queda do anticristo tem que acontecer. Está vendo? Já estou na terceira. Então vou parar por aqui. Algumas coisas têm que acontecer antes de ele retornar. E vão acontecer, de fato. Então nós não sabemos quando ele voltará, exatamente, dia, hora, o momento, não sabemos.
mas sabemos que ele voltará certamente, isso vai acontecer, e que há coisas ainda para se cumprirem antes. Aí talvez você pense assim, mas espera aí, reverendo, se eu sei que isso aqui tem que acontecer antes, e eu começo a ver essas coisas se cumprirem, acontecendo, eu não vou saber o dia que ele vem? Não necessariamente, não no sentido de saber com exatidão. Você estará cada vez mais alerta se estiver acontecendo no seu tempo, no tempo de nossas vidas, é claro. E o próprio Cristo falou de sinais, para você estar atento aos sinais, obviamente. Então, são sinais, os sinais vão ficar cada vez mais fortes quando estiver se aproximando o último dia, e aqueles que estiverem conscientes e conhecedores da palavra de Deus estarão mais ainda atentos aos sinais. Mas ainda assim não garante que eles vão saber, claro que não, o dia e a hora exata. É claro que não. É claro que não. Então não ligue uma coisa imediatamente à outra como se fosse uma conexão necessária. Não o é. Não é. Aí se levanta outra questão com relação a isso. Ou melhor dizendo, uma das perguntas que é feita, né? Por que nós, crentes, não sabemos, no caso Deus nos revelou com exatidão o dia que Cristo voltaria, na sua palavra? Uma resposta que é dada pelos teólogos, de forma geral, observando que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, é que uma razão para isso ter acontecido é o próprio preparo que o Senhor Deus ele faz para conosco. Nós ficamos ainda mais atentos, ainda mais alertos em nossa vida de santificação. Só que, entenda, você não deve se preparar em sua santificação somente por causa disso, porque, veja, Cristo pode não voltar nos seus dias de vida, mas certamente você se encontrará com Cristo de um jeito ou de outro. Então a sua busca por santidade, ela deve existir independentemente disso. Claro que isso é mais uma razão para você buscar santificação, sabendo que cada vez mais que os tempos avançam, Cristo está mais próximo de voltar. Mas mesmo que não sejam seus dias de vida, você se encontrará com Cristo de um jeito ou de outro. E aí veja o que diz Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 20, peço que você leia, quem encontrar pode ler. Apocalipse 22, versículo 20. Veja qual é a atitude aqui que a Bíblia ordena para que você e eu tenhamos para com a segunda vinda de Cristo. Qual é a atitude? Veja agora 2 de Pedro, volte um pouco, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 14. 10 a 14. E agora vá para Tito 2:13. Tito 2:13. Para ficar bem claro, quando eu citei Paulo também fala sobre isso, tá? A ideia do ladrão. Veja aí 1 Tessalonicenses, assim como Pedro fala dessa figura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim:
Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Contexto de juízo aqui na volta de Cristo, como ladrão. Aí veja o versículo 4, a conjunção aqui adversativa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Vê? Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ele continua falando sobre como é que o crente ele estará com relação a esse dia, como ele está agora e como ele deve se preparar com relação a esse dia, a sua expectativa. Então veja, é de fato uma surpresa para aqueles que não estão em Cristo, que não aguardam, não estão na expectativa desse dia. Nós estamos ansiando por isso. Por mais que não sabemos com exatidão o dia e a hora. Mas deixe-me comentar um pouco sobre essa questão da expectativa, do desejo. Observe o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo da aliança, a igreja de Cristo, ela não somente está consciente da volta de Cristo, ela sabe disso por revelação, a palavra de Deus diz isso, mas ela aguarda. Mais do que isso, ela deseja. E como isso, meus irmãos, tem sido esquecido em nossos dias? Com relação tanto e principalmente ao púlpito, os pregadores deixando de pregar sobre isso, de falar sobre isso, de anunciar todo o conselho de Deus, inclusive concernente ao retorno do Senhor Salvador, mas também da própria igreja. Irmãos, eu já vivi algumas situações, e eu lembro de uma delas aqui. Não somente eu ouvi isso dessa pessoa que eu vou citar agora, eu ouvi de outras também, mas esse caso é bem emblemático, porque era um amigo, era alguém próximo a mim e falava com alguma frequência. E eu acho que já citei isso daqui, mas de qualquer forma, se você não ouviu ainda, se é a primeira vez, se já ouviu, peço paciência. Eu tinha um amigo que, ainda é um amigo, só que hoje mora no interior, mais distante, está pastoreando uma igreja pentecostal lá no interior. E esse amigo, ele queria muito casar. Solteiro e tudo, nós éramos solteiros naquela época, e tudo bem, nenhum problema com relação a isso. Todos nós, quando solteiros, queremos, sim, desejamos, com exceção daquele segundo do celibato, queremos casar. Então o problema não era ele querer casar, o desejo era lícito em si. Só que ele tratava isso, muitas vezes, de uma forma pecaminosa, a forma como se expressava acerca disso, mostrando até uma certa idolatria quanto a esse assunto. Estou falando naquele período. E uma das coisas que ele falava é que Cristo não podia voltar enquanto ele não casasse. Isso não podia acontecer. Claro, ele não estava dizendo que ele tinha capacidade para impedir, mas o desejo do coração dele era esse. Ele expressava isso. E aí você pensa assim, eita pastor, que absurdo. Isso não é incomum, não. Não é. Entre nós, mesmo entre pessoas que têm uma luz maior de conhecimento da palavra de Deus, o meio reformado, demonstram esse tipo de atitude com relação, seja a esse assunto ou outro assunto. Por exemplo, Cristo não pode voltar até que eu consiga alcançar isso, eu conquiste aquilo, eu realize esse desejo, eu tenha esse benefício em minha vida. Não pode. E aí inclua qualquer coisa, não apenas o desejo de casar, de ter filhos, de ver algum tipo de situação de cura, ou de melhora financeira, ou de salvação de alguém que você ama. Cristo não pode voltar até que, e isso é vil, isso é pecado, e é pecado gravíssimo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque quem age assim está falando, está expressando que o desejo do seu coração, o seu maior bem, o seu maior tesouro não é Cristo, mas é aquilo. Como o próprio Senhor falou, onde estiver o teu coração,
você vai estar ligado a isso, o tesouro ligado ao coração. Como o próprio Senhor também falou, que se você não aborrecer pai, mãe, filho, mulher e tudo por amor a mim, você não é digno de mim. Então não pode existir uma cláusula condicional, não pode existir um se, um depende disso ou daquilo outro. Todos nós devemos, pela graça de Deus, ansiarmos o seu retorno, a sua volta gloriosa. Mesmo que isso implique em não conquistar todas as coisas que nós desejamos nessa terra. E deixa-me dizer uma coisa para você, se você não sabe nem disso, você não vai conquistar. Assim como eu. Não vamos. Não vamos. Você acha mesmo que tudo que você deseja, anseia, que se concretize na sua vida, tudo sem exceção, nos termos que você coloca, tudo sem exceção, você vai conseguir? Você ainda tem essa ilusão? Não vai. Não vai. E aqui não entenda essa palavra como se estivesse dizendo que nada do que você coloca diante de Deus em oração, Deus vai ouvir. Não entenda do tudo para o nada. Não é isso que eu estou falando. Não é que Deus, em sua graça, não possa lhe conceder, e concede sim bênçãos maravilhosas nessa terra para você. Claro que Ele o faz agora e ainda o fará enquanto você viver. Isso vai acontecer. Estou falando de tudo. Tudo. Porque o que nós queremos é tudo. Tudo que eu coloco diante do Senhor em oração, tudo que eu apresento para Ele com relação ao meu casamento, aos meus filhos, à igreja, aos meus planos pessoais, enfim, eu quero que tudo seja realizado. Mas se você já viveu com Deus algum tempo, já anda com Deus há algum tempo, você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Ou você vai me dizer que todas as orações que você fez a Deus, Ele atendeu exatamente como você pediu? Louvado seja Deus, porque Ele não fez isso. Porque se nós tivéssemos recebido do Senhor exatamente o que nós pedimos em tudo em nossas vidas, a nossa situação seria terrível. Terrível. Inclusive, pegando o gancho aqui, o exemplo que eu sei no início desse amigo, quero me casar com tal pessoa, Senhor. Se tal coisa tivesse acontecido, para alguns aqui certamente teria sido desastroso, terrível. Terrível. Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa expectativa? O nosso anseio? Cristo retornar. Cristo voltar. E observe que essa declaração, vindo do coração, de forma sincera, verdadeira, ela é uma expressão de fé, de uma fé viva, de uma fé confiante, e que se contrapõe totalmente ao que o mundo declara. Por quê? Porque o mundo, ele nega absolutamente a volta de Cristo. E perceba que esse negar a volta de Cristo não é de agora. Nos dias de Pedro, se você ler com calma, vamos lá para Pedro, mais uma vez para a Epístola do Apóstolo Pedro, 2 de Pedro, veja aí o que estava acontecendo nos dias de Pedro aqui. 2 de Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 1, ouça, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns
a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E aí ele segue o texto que nós já ouvimos. Veja como é que Pedro está falando aqui. Pedro está demonstrando que já em seus dias, sim, porque os últimos dias se iniciaram com a vinda de Cristo, já nos dias apostólicos, tinha herege dizendo, Jesus não vai voltar. Então você acha que é algo dos seus dias? Tem um ímpio aí falando na internet, não sei o que, dizendo, zombando da volta de Cristo. Nos dias de Pedro, já havia um herege dizendo, ele não vai voltar. Porque está demorando demais. E aí Pedro, ele contra-argumenta, rejeitando aqui a fala herética, o ensino herético, apontando aqui para algumas coisas. Uma delas, vou sintetizar. Lembrem-se do juízo que Deus executou no passado. O que Deus fez no passado, no caso do dilúvio, é um tipo do que ocorrerá na volta do Senhor. De repente, eles foram tragados pelas águas. Então, o juízo do passado, que Deus fez no passado, aponta para isso e fundamenta o que vai acontecer no futuro. Não esqueçam disso. Também não esqueçam a forma como o tempo é visto por nós e pelo Senhor. E além disso, ele diz que, estou resumindo o ensino de Pedro aqui, que a intenção não é expor o texto nesse momento, mas resumindo, ele diz que a razão para isso estar, num certo sentido, tardando, é por causa da longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Deus, ele conduz as pessoas, no caso aqueles que lhe pertencem, ao arrependimento. E o tempo para que o juízo seja executado é para que isso venha a acontecer. Então, a suposta demora da volta de Cristo é sinal de misericórdia de Deus. Enquanto os hereges se ufanam e se levantam contra o Senhor e o seu ungido, falando impropérios e dizendo, não volta, Deus sendo gracioso e misericordioso para com o mundo. Percebe? Enquanto isso, nós estamos fazendo, o povo de Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa confissão. Nós declaramos isso de forma imponente e confiante, com toda a fé no coração. Ora vem Senhor Jesus. Se Cristo é de fato o meu maior tesouro, se Ele é o que me preenche, se Ele é suficiente para mim, lembrando de um dos solas da Reforma Protestante, Solus Christus, e aí não é Solus Christus somente com relação a Ele ser o único mediador entre Deus e os homens, o único Senhor e Salvador, é tudo isso, mas é também, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a minha vida, Ele é suficiente. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, eu não tenho ninguém. Cristo é suficiente. Eu não tenho bens, eu não tenho saúde. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Eu sei que todos nós lutamos em alguma medida com relação a isso, porque o pecado ainda habita em nós. Mas essa deve ser a nossa luta e esse deve ser nosso anseio. Cristo é suficiente em nossas vidas. Bem, uma outra questão que se levanta, importante também acerca disso, eu preciso avançar um pouco mais aqui, devido ao nosso horário já, nessa resposta à pergunta do catecismo, diz assim: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Aqueles que então estiverem vivos serão transformados num instante, e os mesmos corpos que foram sepultados reunir-se-ão as suas almas para sempre, ressuscitados pelo poder de Cristo. Até aqui, meu ponto é mostrar como o catecismo declara uma ressurreição geral dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Ou seja, a nossa declaração confessional
é de que haverá uma única ressurreição final. Sim, nós rejeitamos totalmente a ideia de uma dupla, ou melhor, de dois tipos de ressurreição acontecendo em tempos distintos. Eu estou enfatizando isso porque essa é a posição dos chamados pré-milenistas. Eles entendem que haverá duas ressurreições, e como eu também já pontuei, eu não vou aprofundar essas coisas hoje aqui, mas apenas para deixar já você ciente disso. No entendimento deles, do pré-milenista, especialmente dispensacionalista, quando Cristo voltar, os justos serão ressuscitados. E assim, juntamente com os que estiverem vivos, serão transformados em corpo de glória e levados pelo Senhor, arrebatados por Ele. Os injustos, os ímpios, só serão, segundo eles, ressuscitados na suposta segunda, no caso já a terceira, na segunda parte da vinda de Cristo. Quando Ele voltar em juízo contra os ímpios, aí Ele vai ressuscitar os injustos, os ímpios. Nós não entendemos assim. E um dos textos que fundamenta o nosso entendimento, lá para João capítulo 5, João 5, versículos 28 e 29. Peço que você leia, João 5, 28 e 29. Citando aqui o comentarista do Catecismo Maior, Johannes Gerhard dos Vos, ele diz o seguinte: observe aqui, primeiro, que ele fala que vem a hora, no singular, e não vem as horas, no plural. Isso se refere, portanto, a um momento único e definido. Em segundo lugar, quando esse tempo vier, não sairá apenas uma parte dos que estão nos túmulos, mas todos sairão dos túmulos. E em terceiro lugar, afirma que os saídos dos túmulos naquele dia estão expressamente incluídos em duas categorias, a dos justos e a dos injustos. Então a própria fala do Senhor Jesus Cristo, ela coloca os dois grupos, são dois grupos de fato, distintos, mas a ressurreição acontecendo de forma simultânea, é no mesmo dia, é na mesma vinda de Cristo. Agora você pode se perguntar, eu sei que algumas questões são levantadas, e eu estou tentando não entrar tanto, mas deixa eu entrar só mais um pouquinho nisso. Bem, mas pastor, e quando acontece, você tem alguns textos que parecem denotar isso? Um exemplo disso é falando mais de forma a tratar mais de uma ressurreição, como você tem textos mencionando somente naquele texto ali, a ressurreição dos justos. Você encontra isso em 1 Coríntios, um exemplo disso. Não parece que está tendo uma diferença de tempo entre uma ressurreição e outra ressurreição? Não. Por que não? Uma forma de responder a isso é da seguinte maneira. Veja, por mais que essa ressurreição ela ocorra no mesmo dia, na volta de Cristo, ainda assim estamos falando de dois grupos distintos. Isso significa dizer que, por mais que ocorra uma ressurreição geral, não significa que todos serão tratados da mesma forma. Então, é mais do que lógico a Bíblia, sei o que eu posso falar isso, é lógico que a Bíblia fala isso, tratar de forma distinta também, em certos momentos, esses grupos. Não dizendo que há um espaço de tempo gigante entre os dois, entre as duas ressurreições, mas apenas detalhando ou dando uma maior ênfase, nesse caso aqui, a ressurreição dos justos, com relação ao que ocorre depois disso. Colocando com outras palavras, fica mais claro o que eu estou querendo dizer. É muito claro o texto bíblico que a ressurreição é geral e ocorre com a volta de Cristo, tanto de justos como de injustos. Quando a Bíblia fala, mencionando apenas uma ressurreição, nesse caso a dos justos, ela não está negando que as coisas acontecem juntas, os justos e injustos, eles vão ressuscitar, um após o outro, no mesmo dia, quando Cristo voltar. Mas apenas enfatizando, naquele contexto ali, a ressurreição daquele grupo, pelas consequências, pelas implicações que isso traz. Bem, o Catecismo
prossegue e diz assim: aqueles que então estiverem vivos serão transformados no instante, e os mesmos corpos que foram sepultados reunir-se-ão as suas almas para sempre, ressuscitados pelo poder de Cristo. Pelo poder de Cristo. Ou seja, nós cremos que a ressurreição que ocorrerá será a ressurreição do mesmo corpo da pessoa. Isso é importantíssimo aqui salientar. Significa dizer que não haverá um corpo diferente, mas o mesmo corpo que foi sepultado, ele ressurgirá novamente. Vá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 37. 1 Coríntios 15, 37, versículo 37. Agora leia o 42 ao 44. Esse é um daqueles textos que você fica maravilhado com a beleza e a majestade das Sagradas Escrituras, como diz a nossa confissão de fé. Observe bem a ilustração aqui, a figura que o apóstolo Paulo utiliza, da semente. Assim como uma semente é lançada na terra, o corpo da pessoa é, nesse sentido, plantado na terra, quando sepultado. E assim como a semente que dali brota e floresce e nasce uma árvore, aquela árvore não é outra semente, é a mesma semente plantada, assim o será com relação aos corpos daqueles que forem ressuscitados, de todos, quando forem ressuscitados. É o mesmo corpo. O mesmo, não houve uma mudança nesse sentido. Agora é um outro corpo totalmente diferente. Não, é o mesmo corpo, como uma semente que foi plantada. Mas tem diferenças. Sim. Pegando as categorias que você já está bem familiarizado como reformado: continuidade e descontinuidade. Continuidade quanto a ser o mesmo corpo. É o mesmo corpo, continua sendo o mesmo corpo. Descontinuidade, no caso dos justos. Ora, não é mais um corpo corruptível. Não é mais um corpo mortal. Não é mais um corpo que está entranhado com o pecado. É um corpo perfeito, glorioso, semelhante ao de Cristo. Então, nesse sentido é diferente. Nesse sentido é diferente. Mas é o mesmo corpo. O mesmo corpo. Só que glorioso agora. Perfeito. Louvado seja Deus por isso. Quando você medita nessas verdades, meus irmãos, isso é maravilhoso demais. De verdade, pense nisso de forma pastoral mesmo. Pastoralmente. Pense agora com relação aos entes que você perdeu. Aqueles que dormem no Senhor. Dormem com relação ao seu corpo sepultado, pois a alma está consciente diante de Cristo. Pense naqueles que você tanto ama e que já estão com o Senhor. E aí pense com relação ao momento do funeral. Caminhando para o sepultamento. O que está acontecendo ali, sabe o que é? Ou o que aconteceu ali, sabe o que é? A plantação daquela semente. É totalmente diferente você enxergar um sepultamento assim. Totalmente diferente. Não quer dizer que você vai deixar de sofrer, vai deixar de chorar, vai deixar de sentir saudade. Você vai sentir tudo isso. Mas você é consolado de uma forma profunda. Pelo próprio Espírito Santo ao seu coração, falando ao seu coração. O que está acontecendo agora é a plantação, a semente sendo colocada na terra, nesse sepultamento. Mais uma vez, o porquê é importante seguir o padrão bíblico de sepultamento. Porque você é lembrado disso. Lembrado de quê, pastor? Da palavra. Se na palavra em grego aqui, a palavra para ressurreição é a palavra anastasia, que dá a ideia de
levantar novamente. Levantar novamente. Você olha para aquela cena e você crê de todo o seu coração, um dia ele vai levantar novamente. Um dia essa semente ela vai florescer, ela vai se reerguer. Um dia isso vai acontecer pelo poder de Cristo. O mesmo poder que a palavra que saiu da sua boca e disse: haja luz. E que criou todas as coisas e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. A mesma palavra sairá da sua boca e levantará os mortos. Levantará os mortos. Olha uma sugestão de nome para a filha. A gente já pensou lá em casa sobre isso no futuro, se Deus nos conceder mais uma menina. Anastácia. Vem daí. Ressurreição. Ressurreição. Não de maneira espaçada, mas as duas, justos e injustos, ocorrendo na mesma vinda do Senhor Jesus Cristo. A sequência do catecismo diz assim, e nós vamos concluir: os corpos dos justos, pelo Espírito de Cristo e em virtude da sua ressurreição como cabeça deles, ressuscitarão em poder espirituais incorruptíveis, feitos à semelhança do seu glorioso corpo. Os corpos dos injustos serão ressuscitados por Cristo como um juiz ofendido para a vergonha eterna. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 21. Pode ler quem encontrar. Amém. Meus irmãos, que palavra também de consolo, porque quando nós pensamos acerca da nossa condição atual, debaixo do pecado, das consequências do pecado, nós pensamos assim: ainda a gente consegue usufruir de benesses do Senhor nessa terra? Agora, imagine isso, ou se é que é possível, na verdade não é, de forma plena, pensar em nós com esse corpo transformado semelhante ao corpo de Cristo glorificado. Nunca mais passar na mente, subir ao coração um pensamento pecaminoso. Nunca mais. Nunca mais. Todos os seus, se cumprindo o que o Senhor disse: amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Amar a Deus perfeitamente. E ao seu próximo como a si mesmo. Perfeitamente. Não haverá inveja, rancor, orgulho, não haverá ódio no coração, não haverá nada dessas coisas. Uma perfeição, uma plenitude. E isso para a glória de Deus. Irmãos, como eu disse, é inimaginável. Inimaginável, porque quando a gente olha para o que Romanos 7 diz, e a nossa vida inteira é essa, de luta, o espírito contra a carne, lutando, e você diz, quando você olha para um texto como esse, Filipenses 3, 21, e 1 Coríntios 15, e você é lembrado disso, e você diz: então um dia essa batalha vai acabar. Ela vai acabar, ela cessará. A batalha que nós temos ouvido em Efésios capítulo 6, ela vai ter um fim. A guerra contra o diabo, ela vai acabar. Contra a carne, ela vai acabar. Contra o mundo, ela vai acabar. Cristo dará um fim a isso. E uma das formas disso acontecer é que nós seremos transformados em corpo de glória, para o louvor do nosso Deus. Agora vá para Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 33, por favor. E agora, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 13. Apocalipse 20, versículo 13. Veja,
enquanto o retorno do Senhor Jesus Cristo é glorioso para nós que estamos nele e aguardando por isso, com grande expectativa, para aqueles que não estão em Cristo, é de fato um terror. E aí, veja como é preciso o nosso catecismo em afirmar, no final dele, os corpos dos injustos serão ressuscitados por Cristo como um juiz ofendido para a vergonha eterna. Essa é a razão. Quando alguém morre agora, como você está bem cônscio disso, assim espero, essa pessoa, o seu corpo vai à sepultura e a sua alma vai para Deus, ele está consciente diante de Cristo. Aqueles que estão sem Cristo e morrem assim, o seu corpo vai à sepultura e a sua alma vai para o inferno. Já estão em tormento nesse momento. Mas quando Cristo voltar, não somente os justos serão ressuscitados, mas os ímpios também. E isso ocorre por qual razão? Para que a justiça de Cristo seja satisfeita de forma plena e final, no sentido eterno. Como um juiz ofendido, ele castigará aqueles em sua alma e em seus corpos, para todo sempre. Para todo sempre. Nós devemos olhar para essa condição dos ímpios com compaixão, com misericórdia, pedindo ao Senhor Deus que converta os corações, evangelizando. Tudo isso deve ser parte de nossas vidas. Mas não perca de vista também, e principalmente isso, que você deve ansiar, antes da conversão de alguém, você deve ansiar a glória de Deus. Você deve viver para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na salvação dos justos e na condenação dos ímpios. Essa também é uma outra perspectiva que muda a sua forma de evangelizar, de orar pela conversão. Muda porque você entende que, por mais que você sinta a dor daquele indivíduo que vai se perder se ele não crer, ao mesmo tempo você é confortado com o fato de que Cristo executará a sua justiça. Ele estará satisfeito também na condenação daqueles que rejeitaram o seu santo evangelho. Então é assim que você olha, com essa dupla perspectiva, tá? E aí eu quero concluir citando mais uma vez, de forma direta aqui, o nosso comentarista, o Gerhard dos Vos, diz o seguinte. Ele levanta a pergunta e responde. É certo que a igreja chame a atenção para a imortalidade da alma e nada ou quase nada diga sobre a ressurreição do corpo para não ofender os que não creem nela? Ou seja, a pergunta dele aqui trata do seguinte, ele entende que há muitas vezes muita ênfase, bastante ênfase, na imortalidade da alma e se esquece da ressurreição da carne, do corpo. E aí, ele vai explicar agora, eu vou ler, ele não está negando com isso a doutrina que nós professamos, entendemos ser bíblica, e é confessional também essa doutrina, da imortalidade da alma. Nós cremos nisso. Só que deveríamos dar igual ênfase ou até maior à ressurreição do corpo. Por quê? Porque a alma que vai para o Senhor agora, a parte do corpo, quando a morte acontece, a separação, que é o que a morte significa, separação entre corpo e alma, a alma vai para o Senhor e essa alma está no chamado estado intermediário. Isso não é para sempre. Estar com o Senhor é para sempre, entenda, mas na condição de apenas a sua consciência diante de Deus, sem o seu corpo, não é para sempre. O propósito divino é para que a alma e o corpo sejam reunidos novamente, ocorra a ressurreição. Então, ainda mais ênfase deve ser dada à ressurreição geral. Ele diz o seguinte: não, na Bíblia a ênfase está na ressurreição do corpo, mais do que na imortalidade da alma, embora é óbvio que ela ensina claramente os dois. Romanos 8:23, ele cita: nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nada devemos aparar da nossa fé, por mínimo que seja, para fazer concessões apaziguadoras ou ajustá-la às ideias ou preconceitos da incredulidade moderna. A igreja deve proclamar todo o conselho de Deus, a despeito das consequências, quer os homens lhe deem ouvidos ou resistam a ele.
Essa doutrina, irmãos, ela é tão importante da ressurreição do corpo, ou usando a expressão antiga da igreja, ressurreição da carne, que ela foi colocada no credo apostólico. Sabe o que significa isso? O credo apostólico, de forma geral, há um consenso quanto a isso, ainda que não haja um consenso quanto ao fato de ter sido escrito pelos apóstolos, mas há um consenso no fato de que é doutrina apostólica. Ou seja, quem escreveu, ainda que não tenha sido um apóstolo ou os apóstolos, está professando a mesma doutrina, a mesma fé dos apóstolos, bem na mesma toada dos apóstolos. Há um consenso de que, geral entre os teólogos na história da igreja, que o credo apostólico é o resumo mais básico da fé cristã. E uma das coisas que nós dizemos, professamos o credo apostólico é que nós cremos na ressurreição da carne. O que significa isso? Em termos práticos, ninguém pode ser chamado de um cristão verdadeiro se não crer na ressurreição final. Ninguém. Pode ser um pastor, pode ser um teólogo famoso, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode ser tratado como um cristão verdadeiro se ele nega a ressurreição da carne. E não é somente porque há um consenso teológico, histórico, de um documento credal professando essa verdade, mas porque essa verdade emana da doutrina apostólica. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que aquele que não crê na ressurreição, a sua fé é vã. Então o ensino é bíblico, é inspirado pelo Espírito Santo. Se você não crê na ressurreição, ele usa até de um argumento bem lógico, como Paulo era bem, ele fazia isso com frequência. Ora, se há entre vocês, parafraseando o texto, em Corinto, aqueles que creem que não há ressurreição de mortos, logo, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, é inútil, não é uma fé viva, verdadeira. Há um famoso teólogo da história da igreja, mais recente para cá mesmo, século 20, uma desgraça, chamado Rudolf Bultmann. Todo mundo que faz seminário é obrigado a ter algum tipo de conhecimento sobre os escritos, não somente dele, mas também de outros teólogos que vão na mesma linha que ele. Ele é um teólogo liberal, Rudolf Bultmann. E ele, que era bastante conhecedor do Novo Testamento, do grego, o que, só uma explicação básica sobre isso aqui, não significa que alguém será crente por causa disso, ou que conhecerá bem a teologia por causa disso, porque conhece bem os originais e o próprio Testamento como um todo. Rudolf Bultmann, ele faz uma exegese em 1 Coríntios capítulo 15, analisa o texto no grego e chega à conclusão de que o apóstolo Paulo estava errado. Rudolf Bultmann era um daqueles que entendiam a ressurreição, ou a doutrina da ressurreição, ou a pregação da ressurreição, apenas em termos não literais, mas simbólicos. Cristo ressuscitou na mensagem apostólica. Ele permanece vivo em nossos corações, na mensagem, quando ele é anunciado. Mas se ele fosse indagado, se ele cria de fato que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, ele negaria isso. E quem não crer nisso, pode conhecer bem o grego, pode conhecer bem a Bíblia no sentido geral, pode já estar há muito tempo dentro de uma igreja, nascido numa família cristã, se não crer na ressurreição da carne, o que nega por implicação a ressurreição de Cristo, não é salvo. Essa mensagem é tão importante, irmãos, e aqui eu estou concluindo de fato agora, que os apóstolos, na sua pregação ali, pós-ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, eles foram identificados dessa maneira, como aqueles que pregavam a ressurreição. Percebe a importância disso? É tão importante a doutrina, o acontecimento, que é histórico, é fato, que o dia de guarda do quarto mandamento
Ele muda historicamente, ao passo que Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Ele é um marcador, a ressurreição é a marcadora da mudança do dia, do sétimo para o primeiro dia. Então não é coisa de só menos importância, é coisa de vida ou morte, é coisa de vida eterna. Se nós não crermos, se rejeitarmos, certamente, irmãos, pereceremos. Está entre as doutrinas pelas quais não pode haver menor dúvida nem divergência em nosso meio. Quem se levanta assim, com tal entendimento, deve ser tratado como alguém que não pertence ao povo da aliança e deve ser chamado ao arrependimento. Deus nos ajude a nós caminharmos com o nosso Senhor, crendo na sua palavra, crendo na ressurreição e assim com a esperança desse acontecimento que ocorrerá no futuro, baseado no que Cristo já fez, no que já aconteceu com Ele. Ele ressuscitou dos mortos, certamente os demais que morreram ressuscitarão. Seja consolado por isso e fortalecido na sua fé, na palavra de Deus. Amém.